pessoal, sou Daniel Mastral e conforme nós prometemos, vamos passar agora uma série de estudos para preparar a sua vida para o bom combate. E que você seja, meu irmão, minha irmã que me assiste, mais do que vencedor. Como nós falamos no vídeo anterior, se o Apocalipse fosse agora, o que você faria? Embora seja uma coisa curiosa em nosso meio, ninguém quase está falando em Apocalipse, né? Nós vemos todos os sinais que Jesus disse que iriam acontecer se moldurando ao nosso redor. As coisas estão acontecendo tão depressa que até as pedras estão falando. Só que muitos dos líderes, né, se omitem essa informação. Porque senão, o que resta? Né? Vai tirar exatamente aquilo que eles querem extrair de você. Né? Que você pague para a igreja pela proteção, que você compre objeto ungido, que você seja próspero. Né? Mas a vertente bíblica para isso, nós temos que estar preparados. E eu espero que esses vídeos vão corroborar para o crescimento da sua vida. Vamos falar hoje o primeiro passo. Primeira das coisas, né, que vão preparar você para combater o bom combate, que é fé. Fé. E eu espero que esse estudo venha tocar a fundo o seu coração, venha lhe trazer uma transformação de vida. Porque além do esteio bíblico, né, do estribo da palavra de Deus, nós vamos também apresentar conceitos práticos, né, para que você possa combater o bom combate e ser mais do que vencedor. Isso, Daniel, na sua humildade, na sua simplicidade, nas suas limitações, tem conseguido? Você também consegue, viu? O Espírito é o mesmo. Vamos falar então hoje fé. Título do vídeo: fé, força para resistir. É a fé que vai lhe dar força para resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, não é assim? Então essa força de resistência, ela tem estribo na fé. Ela tem fundamento na fé. Fé é certeza. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito de alguns aspectos. Vamos lá. 1 Coríntios 10, de 12 a 14. Paulo está nos dando algumas orientações aqui. Aquele, pois, que cuida de estar em pé, olhe que não caia, tá vendo? Então, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não basta você estar em pé, né? Você tem que se manter em pé. Não adianta você dizer, durante 30 anos eu fiz e aconteci, mas o que você faz agora? Isso que vai determinar a sua colheita, né? Então, aquele que está em pé, cuide, vigie para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podereis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, toda prova que Deus te colocar, existe um escape, existe uma saída, não existe nada ao seu redor, desde que você esteja no centro da vontade de Deus, que venha lhe impedir de usufruir de um livramento. Se você não provou desse livramento, mas as coisas estão assim há anos, Daniel. Você não tô vendo a válvula de escape, não estou vendo a porta, não estou vendo a saída para a situação. Talvez você não esteja no centro da vontade de Deus. Porque aquele que está no centro, está escrito aqui, né, que Deus não vai dar uma tentação acima do que você pode carregar, ou seja, você não vai receber uma cruz pesada demais, vai estar de acordo com o que você pode suportar, mas sempre haverá um escape. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Olha aqui a exortação que Paulo coloca, fugir da idolatria. Por quê? A idolatria, ela macula a fé. Né? A fé, ela tem que ter um direcional. A fé, ela tem que ter um vetor. Ela aponta para Cristo. Né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, ela tem que apontar para os valores de Cristo. A idolatria procura contaminar esses valores e dispersar a sua atenção. Fazer com que você, muitas vezes, dê valor ao que não merece valor, você olhar aquilo que não tem importância e deixar de ver aquilo que tem importância. Deforma a sua visão, né? Então, primeiro ponto, olha que Paulo fala, fugir da idolatria. Guarda isso daí, vai ser bom para o nosso estudo. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que sofre tentação. Veja só, bem-aventurado o homem que sofre tentação. Passa por tentação, passa por lutas, você é bem-aventurado. Porque quando for
provado, né? Quando for provado, receberá a coroa da vida. Então a prova é para que você seja aprovado. E essas provas nos dão sempre, né, fortalecem a nossa fé. Não é assim? Você já passou por situações assim, que antes, puxa vida, eu parecia que eu não tinha horizontes, de repente Deus abriu uma porta aonde não tinha, mudou minha vida, mudou minha história, mudou minha maneira de pensar. Isso faz agora com que você, sendo aprovado, seu músculo da fé está mais forte, você está mais resistente, né? Você agora pode aconselhar a outros mais fracos na fé. Você pode dar direção àqueles que estão perdidos, porque você passou pelo vale, você atravessou desertos, né? Mas Deus te permitiu que isso e te deu o escape, né? Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido que os que os amam. 1 Pedro 4:12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. A ardente prova. Como se coisa estranha vos acontecesse. Por que eu estou passando por isso, Daniel? Eu procuro fazer tudo certinho. Deus quer te lapidar. E muitas vezes nós temos que ser lapidados pelo fogo. O fogo nos purifica. Tira de nós, muitas vezes, a nossa dependência de nós mesmos, a dependência das coisas, e nos coloca dependentes somente de Deus. Porque nele nós podemos todas as coisas. Sem ele, nada podemos fazer, né? Olha o que Paulo fala, uma reflexão de Paulo, que acho que é de muitos nós também. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora, não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo falando, olha, em mim, na minha carne, não tem bem algum, né? E eu vejo hoje pastores, líderes se colocando, se divinizando, né? Assim, estão acima da esfera humana, né? São semideuses, ou pequenos deuses em nosso meio. Não tem problema, não tem doença, não tem dificuldade nenhuma. Todos nós temos. Na vida teremos aflições. Eu sei que muitos se esforçam em apresentar essa imagem pública, mas lá nos bastidores, o que eu recebo de e-mail de filho de pastor, né, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Eu quero acertar, Daniel, mas eu não consigo realizar o bem. O que está acontecendo? Né? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. É a reflexão de Paulo. Talvez seja a sua reflexão também. Por que eu não consigo fazer o bem? Porque de repente, quando eu for ver, eu já fiz o mal. E, em vez de fazer o bem, eu fiz o mal. Mas eu quero fazer o bem, eu tenho intenção de fazer o bem. O que me impede de realizar o bem, né? Ora, se faço o que não quero, não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha, tá? Batalha, guerra, né? Confronto, renúncia. Isso é evangelho, né? Que batalha contra a lei do meu entendimento, ou seja, a nossa razão, conflitando contra o nosso espírito, contra a direção de Deus. Vamos ver o que está maculando a fé aqui. Lembrou a idolatria? E veja esse conflito de Paulo. Nós vamos montar isso daqui. E se prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, de 16 a 24. Quem me livrará? Somente o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo que habita em mim, ele sobrepuja a carne, ele vence a carne. Só que para que o Espírito habite em mim, eu tenho que crer no Espírito. E se eu creio no Espírito, Deus está comigo e eu estou nele, né? Mas como é que dizer que você está em Espírito se você faz fofoca, se você é maldizente, se você não busca uma vida de santificação? O Espírito é santo. Logo, não que ele vai encontrar pessoas perfeitas, vamos entender bem, né? Mas que ele vai procurar pessoas que buscam acertar e que têm renunciado e rejeitado ao pecado, né? Tem lutado essa batalha de Paulo, essa guerra entre a alma e o Espírito, né? Essa batalha. Só o Espírito pode nos fazer vencedores, porque só ele sobrepuja a carne, né? Como que nós vamos vencer, então, as tentações? Um outro texto aqui, 1 Samuel 15, de 22 a 23. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Ou seja,
Deus ele quer mesmo que você dê a sua oferta de 10 mil reais, tira todo o dinheiro do banco e dá para a igreja, que você se corte, que você ande de joelhos uma peregrinação, que você carregue uma cruz. Deus ele quer isso de você? Quer os rituais? Não. E eis que obedecer é melhor do que sacrificar. E eu que entender melhor do que a gordura. Eu entender a vontade de Deus é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E o seu porfiar é como iniquidade e idolatria. Porfiar aqui no sentido de contenda, tá? Contenda, né? Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Confronto sobre Saul. Às vezes nós achamos, mas hoje eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou escambau, né? E agora eu estou garantido. Não! Se você continuar fazendo por mero ritual, por mero protocolo, se você deixar de colocar o seu coração na obra de Deus, você vai perder a sua unção. Tenha certeza disso. Talvez as pessoas nem reconheçam que você perdeu a unção. Porque aí você vai continuar falando mecanicamente, já acostumou a ensaiar o teatrinho, né? Mas a Deus você não engana. Você pode enganar algumas pessoas, mas a Deus você não engana, né? Então, com Deus, simplesmente nós temos que obedecer. Simplesmente isso, obedeça. Não adianta você recitar versículos da palavra, não adianta você gritar, pular, fazer declaração profética, profetizar, falar revelação. Nada disso adianta se você não tiver fé, se você não tiver relacionamento com Deus. É tudo efêmero, é apenas rituais. Vamos fazer o ritual de bater o pé, o ritual de derramar o óleo, o ato profético, e vamos quebrar a jarra no meio do altar, e vamos simbolizar que essa quebra é a quebra da maldição, por exemplo. Né? Sem fé, não adianta. Né? Se você se afasta dos valores de Deus, essa fé não está mais presente na sua vida. E sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos mais adiante. Olha o texto aqui que fala, né? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Impossível agradar a Deus. Precisa ter fé para agradar a Deus. Precisa acreditar. Né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, óbvio, né? Que ele é galardeador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Noé acreditou, Deus falou, olha, vai acontecer, eu acredito. Jesus disse, vai ter o apocalipse, acredita porque vai acontecer. Nós vamos ter uma grande tempestade, quem estiver dentro dessa arca de Noé vai ser arrebatado pelo Cristo, né? Eu creio nessa vertente teológica, né? Então nós temos que estar dentro do centro. Como é que nós entramos nessa arca? Nós temos que ser os escolhidos de Deus para entrar nela. E quem são os escolhidos? Aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, amam ao próximo como a ti mesmo, colocam em prática os mandamentos da palavra de Deus, não apenas obedecem por meros rituais, por protocolos, né? Olha só que interessante aqui, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu cegamente, Deus mandou, ele fez. E a gente vai trazer elementos práticos nesse vídeo também. Ele fez, indo para um lugar que havia de receber por herança, ele saiu sem saber para onde era. Ou seja, Deus mandou, vai, ele foi. Ele não quis, mas vou para onde? Me dá um mapa, Senhor, me dá um norte, me dá uma prova, me dá um sinal. Não, Deus mandou, você obedece, simples assim, poderoso assim, né? Isso aqui vai estar em Hebreus 11, de 6 a 8. Então a fé e a obediência, elas caminham juntos, né? Caminham lado a lado, né? O que vem turvando a nossa fé? São barreiras invisíveis que turvam a nossa fé, que contaminam a nossa fé. É aquele copo de água que mata a sua sede, mas você joga um veneno no copo, né? Um veneno que tem as propriedades da água, incolor e inodoro. E de repente você toma aquele veneno e você acha que está matando a sede, mas é um veneno, vai te matar. Né? Então é sutil. O que macula a fé? Ambição. Ser uma pessoa ambicioso, ambiciosa, né? Ser invejoso, né? Ser orgulhoso demais, é soberbo, é altivo, né? Você fala uma série de mentiras, da pequena a grande, tá? Pequenas mentiras.
Você é viciado em alguma coisa domina você, né? O vício da pornografia, o vício das drogas, né? Você é viciado em alguma coisa, isso está maculando a sua fé, isso contamina a sua fé. E existem estratégias aqui que nós vamos te apresentar para você vencer essas tentações e você transformar o seu coração para ser um receptáculo santo do poder e o amor de Deus. Então, fazendo aqui uma analogia, lá no Velho Testamento, você vai ver que eles tinham uma idolatria a certos ídolos. Havia um ídolo. Lembra que Paulo falou? Se afaste dos ídolos. Isso faz com que você mantenha a sua fé. Agora minha cachorra resolveu latir porque o lixeiro está passando aqui na porta, né? Então, aquilo que macula a sua fé. Exatamente isso. Então, o que vai macular? Idolatria. Isso macula a sua fé. Olha só, havia ídolos domésticos. Esses ídolos podiam ser pequenos, né, portáteis, ou poderiam ser muito grandes, o tamanho real de uma pessoa. Vou mostrar aqui algumas imagens dos terafins. Já ouviu falar dos terafins? Eram os ídolos domésticos, né? E olha só o que a Bíblia fala a respeito deles. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício e sem estátua, sem éfode ou serafim, sem estátua. Tira essas imagens da sua vida, tira essa idolatria da tua vida, né? Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor teu Deus e a Davi teu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade até o fim dos dias. Oséias 3, de 4 a 5. Ou seja, sem você se despojar dos seus ídolos, não há como você gerar fé. Né? Então o que fez o rei Josias? Olha o que fez o rei Josias aqui. E também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, ou terafim aparecendo de novo, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias. Tira a idolatria do meio do povo. E hoje eu vejo o povo idolatrando a manta consagrada, a toalha ungida, o martelo da justiça, adorando pessoas. Ai, se aquela pessoa tocar naquele homem. Eu vi um negócio estapafúrdio aí um dia, de uma pseudo-apóstola, que as pessoas tinham que tocar no pé dela para receber a unção. Faziam fila, tocava no pé, recebia a unção, então é uma forma de idolatria, e deixava um dinheirinho lá. Né? Sabe, um negócio assim bizarro. Né? Então eu fico imaginando como é que fica o coração de Deus diante desse cenário, muitas vezes patético, medíocre, que tem se moldurado dentro das nossas próprias igrejas, que deveria ser uma casa de oração. Virou um covil de ladrões. Lamentavelmente, as pessoas estão deformando os valores da palavra, né? Cada hora inventa um negócio diferente aí, né? Então, extirpou o rei Josias para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. E antes dele não houve, olha só como Deus agora elogia o que Josias fez. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração. Quem ama a Deus de todo o seu coração se despoja de ídolos, se afasta de ídolos. Olha para Jesus. Claro que nós precisamos de referências humanas, como Paulo é uma referência para nós, como Pedro, né, como João, como Moisés, como Davi, como Tiago, né, como hoje em dia é uma referência para mim, o Paul Washer, o David Wilkerson, o John Piper, por exemplo. Então precisamos de referências, mas nada pode substituir a Cristo na sua vida, porque Ele é perfeito. Os homens podem errar, mas Jesus nunca vai errar com você, né? Antes, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, né? Ou seja, ele estava amando a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro, do maior dos mandamentos. Ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Josias fez isso, agradou a Deus. E quando você agrada a Deus, o que você faz? Você faz aquilo que Deus gosta. Então eu vou tirar a idolatria do meu povo, porque isso está maculando a fé, isso vai impedir com que eles cresçam espiritualmente, e eles não vão colher as bênçãos. Vão colher maldição, né? Conforme a lei de Moisés, e depois ele nunca mais se levantou outro tal. 2 Reis, isso aqui está em 2 Reis, capítulo 23 e 24 a 25. O rei Ezequias também fez isso, também destruiu coisas pagãs. Olha aqui, ó. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Ela, no rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar.
Tinha 25 anos quando ele subiu no trono e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Fez o que é bom aos olhos de Deus. O que agrada a Deus, né? Como Davi, seu pai. O que ele fez? O que ele fez para agradar a Deus? Destruiu os lugares altos, os santuários, né? Quebrou as estelas, cobriu e cortou os ídolos de pau, Aserás, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela. Então a serpente de bronze, quando Moisés fez, tinha um contexto para isso. Só que depois aquela serpente passou a ser adorada. É que nem os anjos que estão cobrindo a arca, né? Os querubins que estão cobrindo a arca com as suas asas e tal. Se de repente o homem passasse a adorar aquela imagem, Deus tira. Deus tira, porque a adoração é para ele, não quer ídolos. Então a serpente de bronze começou a se transformar num ídolo. E as pessoas começaram a olhar como queimar até incenso para a serpente, né? Mas havia um contexto de época ali, né? Até Jesus faz uma colocação a respeito da serpente, mas não é pauta desse vídeo. Ezequias pusera a sua confiança no Senhor, Deus de Israel. Não houve outro como ele entre todos os reis de Judá, tantos entre seus predecessores como seus sucessores. Conservou unido ao Senhor e nunca se desviou dele, e observou todos os mandamentos que o Senhor prescreveu a Moisés. Então essa é a arma de resistência, é assim que nós... Isso aqui está em 2 Reis 18, de 1 a 6, tá? Então essa é a maneira que nós temos para oferecer resistência. Sabe o que são os terafins? Para valer? Vamos abrir aqui para vocês entenderem. Terafins eram ídolos domésticos, mas eram condenados pelo povo. Você vê que aqui os reis destruíram, né? Porque eles estavam tirando a adoração genuína que deve ser reportada somente a Deus. Eu lembro que a minha avó, católica, ela era devota de um santo, era o Santo Antônio. Então ela tinha na casa dela a estátua do Santo Antônio, acendia vela para Santo Antônio, né, essas coisas. Então é comum dentro da cultura católica as pessoas serem devotas de um determinado santo e terem essa imagem na sua casa como protetor da família. Trouxemos o terafim de volta para cá, entenderam? É a mesma coisa, né? Ah, mas a minha casa não tem santo, eu sou crente, eu sou evangélico, não tem santo, não tem imagem. Mas às vezes a gente idolatra, né? O líder, idolatra o pastor, idolatra o objeto consagrado, né? Idolatra poder, idolatra o carro, idolatra cargos, né? Então, são N formas de idolatria. Ou se idolatra, tá cheio de gente narcisa aí. Ah, o meu ministério, quando eu falar, porque eu faço e aconteça, isso aí me dói o ouvido. Eu sempre falo isso, não me canso disso. Então, os terafins, na verdade, são castas angelicais caídas, tá? São anjos caídos, são demônios, tá? E esses demônios, eles têm uma missão de espalhar no meio do povo de Deus, né, superstições, procurando levar às vítimas uma completa cegueira espiritual. Ou seja, eles procuram contaminar nosso meio com crenças, com superstições, né, com lendas urbanas, para te afastar de Deus, para que você cultue a isso. E a idolatria é um grande obstáculo para a fé. É um grande obstáculo para a fé, né? Então, esses eram ídolos do lar. Poderiam ser pequenos e grandes, eu já falei a respeito. Então, o primeiro passo para ter fé: remova os seus ídolos, tá? Deixa Deus sondar o seu coração. O que eu estou adorando? O que vem de Deus? Então, não idolatre pessoas, carros, coisas. Não deposite sua fé na toalha ungida ou nas estátuas, né? Tudo mais. Mas esses ídolos também estão entre nós, como já falamos, né? A fé é uma virtude espiritual, está escrito em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é... Qual o fruto do Espírito? Eu tenho que ter o Espírito Santo. O Espírito Santo que me livra esse corpo da morte, não é? Então, fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, né? Está em Gálatas 5:22-23. Então a fé é um dos frutos do Espírito, mas eu tenho que estar no Espírito, né? Senão eu não vou ter fé. Como é que eu vou ter fé se eu não estou no Espírito, né?
Então, se a gente fica muitas vezes ligado às coisas temporais, às coisas passageiras, né? Sabe, existe um conceito dos dois andares, antigo isso daí, que o andar de cima reflete o céu, perfeito, né? E o andar de baixo, a terra, que é uma cópia do céu, mas é um reflexo do céu, melhor dizendo, mas sujeito ao mal. Por isso que Paulo diz, nós vemos como espelho, espelho é uma imagem invertida, né? Um reflexo, mas um dia veremos a verdade, mas sujeito à maldade. Ah, mas então, peraí, então é uma coisa estranha, porque aqui na terra tem mar, e a Bíblia diz que lá no céu não vai ter um mar. Apocalipse 21:1, e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar não existe como nós conhecemos. Claro que vai haver água, né? Veja o vídeo, O Espírito das Águas, tá? E veja também Espelhos do Céu, vai te ajudar a entender melhor isso daí. Então o mar como nós conhecemos, hoje o mar tem ondas, né? Eu imagino que na dimensão celestial poderá haver o mar, talvez um mar que não seja salgado, talvez um mar que não tenha as ondas, um mar diferente de como nós conhecemos, um mar sem geleiras, né? Porque tudo isso está ligado à atmosfera terrestre, aos ventos e tudo mais, né? Hebreus 11:1, o que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento, sólido fundamento nas coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Então a fé também está ligada à esperança, tá vendo? É um firme fundamento das coisas que se esperam. Quem espera tem esperança, vai ser a pauta do próximo vídeo, né? Então é importante, fé é isso, fé é certeza, né? É certeza. Fé envolve, ela se desenvolve mediante o uso. Quanto mais eu exercito a fé, maior essa fé vai ser na minha vida. Ela não pode ser ensinada, a fé, não pode ser forçada. A fé não pode depender de uma experiência física, ela não vem pelo exercício dos nossos 5 sentidos, não depende do nosso intelecto. A gente acha, mas a fé depende do meu intelecto? Não, não depende. Vou pegar um exemplo claro aqui. Vamos supor que você vai sentar numa cadeira. Alguém fala, sente-se na cadeira. Você já sabe, por experiência social, que a cadeira suporta o peso de um homem adulto. Então você senta. Então sentar na cadeira, mesmo que seja uma cadeira que você nunca tenha sentado antes, não é um ato de fé, né? É um ato racional. Você ponderou ali, sentou. Então sentar na cadeira não é um ato de fé. Fazer a fé que nós estamos falando é a fé no impossível. É a fé naquelas coisas que os nossos olhos não estão vendo, mas nós sabemos que ele vai fazer. É aquela fé que os hebreus tiveram a marchar diante do mar. É aquela fé que os apóstolos tiveram em jogar a rede mais uma vez. É a fé que aquelas pessoas tiveram quando removeram a pedra do sepulcro de Lázaro, que já cheirava mal, morto há 4 dias. Isso é a verdadeira fé. Você acreditar em situações que aparentemente não podem acontecer, mas acontecem, porque Deus é soberano. E eu vou contar coisas para vocês hoje. Então, o grande embate de Paulo, né, era esse, né, essa batalha espiritual entre a alma e o espírito, né, esse conflito. O que vai gerar fé em mim? O que gera fé em você? Oração. Né? Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai sem cessar. Né? Essa ordem ela vem de Cristo, Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que sobrepuja a carne é o espírito. Como que eu fortaleço o espírito? É a oração e vigilância. Eu tenho que vigiar. Eu tenho que ficar atento às astutas ciladas do diabo ao meu redor. Eu tenho que ter um relacionamento com Deus de tal forma que isso me gere discernimento espiritual e que eu perceba onde estão as armadilhas, sutis armadilhas que o diabo coloca no meu caminho para que eu tropece em pedra, para que eu tenha um abalo emocional. Não que a gente não vai ter abalos, não vamos ter luta, vamos ter sim, né? Mas o nosso olhar diante das lutas tem que ser o olhar de Cristo. Olha, eu tenho fé, estou passando uma dificuldade, mas isso aqui vai passar. A tempestade não vai durar para sempre. Esse frio não vai durar para sempre. Esse vale de sombras não vai durar para sempre. Isso aqui vai acabar um dia. Então, Senhor, me dá força nessa travessia. Porque quando eu saio forte. Eu saio forte e eu vou poder olhar para trás e ver quantas coisas o Senhor fez por mim, né? Então, o que vai sobrepujar a carne? O espírito. Como encontrar o elo entre a alma e o espírito? O elo da alma e do espírito vem pela fé. Apenas obedecer, né, na lei, por exemplo, não gera fé. Lembra? Vai melhor obedecer do que sacrificar. Então, apenas obediência dos protocolos, dos rituais, não gera fé. Nem vai produzir caráter. A verdadeira fé não pode ser destruída. Isso é fato. A Bíblia diz, a verdadeira, legítima fé. Por isso que Paulo diz, nada vai me separar do amor de Deus. Verdadeira fé. Nada pode destruir. E nós vamos levar a luz aos outros. Romanos 10:17.
Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, veja bem, a fé, ela vem por ouvir a mensagem, que é a palavra de Cristo, tá? Então, se alguém anuncia o que Cristo anuncia, então isso gera fé em você. Se alguém falar alguma coisa que não está na Bíblia, isso não gera fé em você. Isso não gera fé, né? Isso gera uma dependência do sistema. Eu estou afirmando que todo mundo vai ser próspero. Não, Jesus não falou isso. Eu estou afirmando que todos vão ser curados. Não, Jesus não falou isso, né? Porque Timóteo não foi curado, Trófimo não foi curado, Eliseu morreu da doença que ele tinha. Nem sempre você é curado. E há tempo, modo e propósito para todas as coisas. Então, se você ouve a palavra de Cristo, da verdade, isso vai gerar fé. Mas se você ouvir uma palavra de mentira, sabe o que vai acontecer? Você vai adorar a ídolos. Você vai adorar pessoas, coisas, cargos, objetos. Te desvia, né? Você não vai ser mais amor, vai ser interesse. Você vai correr e não vai sair do lugar, porque você vai estar aprisionado num cativeiro de engano, né? Onde te venderam ilusões. 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos, né? Então, não fica preocupado com o cenário que se moldura ao seu redor, com as coisas que estão acontecendo. Viva pela fé, um dia de cada vez. A fé vai te dar força para atravessar qualquer vale, né? Não olhe para a tempestade, meu irmão, minha irmã, não olhe. Não olhe para o que está acontecendo, não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, mas principalmente, não duvide que Jesus está do seu lado. Não duvide que Deus te ama, que Jesus te ama, e Ele está do seu lado, e Ele quer o seu bem. Ele quer que essa prova, que você seja aprovado na prova, para a honra dEle e para a vergonha do inferno. Efésios 2, de 8 a 9. Porque vocês são salvos pela graça. Por meio do quê? Da fé. Olha como é importante, a salvação, ela vem por meio da fé. Agora não adianta você declarar, aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Só que aí sua vida continua podre do mesmo jeito. Você mente, você engana, você tem relação sexual antes do casamento ou fora do casamento, você é viciado em site pornográfico, você faz fofoca, é invejoso, orgulhoso. Desculpa, você não teve uma experiência com Deus, né? Você precisa de uma experiência com Deus, né? São salvos pela fé. Disso não vem de vocês. A fé não vem de mim nem de você. A fé não pode ser gerada, lembra que nós falamos? Não pode ser fabricada, né? A fé é dom de Deus, do Espírito Santo, não por obras, para que ninguém se glorie. Vê, a fé não é por obras, né? Embora diga que a fé sem obras é morta, né? Mas ela não é por obras que você gera fé. A obra é uma consequência da fé. Então eu tenho fé, eu amo a Deus, eu vou ajudar o próximo, né? Agora, se você ajuda o próximo apenas pensando, estou sendo bonzinho aqui, vou fazer uma média com Deus, pronto, você perdeu, né? Você não gera isso. E aí continua. Não julgue, né? Porque você não pode falar, então, mas eu dei 100 mil para a igreja, então agora eu comprei minha vaga no céu. Não. Ela não vem por obras para que você não se glorie delas, né? Mateus 17, 20, e respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena, Jesus falando. Eu lhe asseguro, eu te dou confirmação disso, eu lhe asseguro, que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Mude a lente dos seus óculos espirituais, deixa de olhar pela razão, o mar vai abrir. A tempestade vai passar, você vai sair desse deserto, viu? Depois da escuridão sempre vem um novo dia. Eu tive muitas experiências onde Deus me fez, né, aprender a gerar fé. Quem conhece a nossa história sabe que quando eu estava com meu casamento marcado com a Isabela, né, sumariamente, eu perdi emprego e ela perdeu emprego também. No mesmo dia. Nós entramos em desespero. E agora? O diabo está nos atacando, a Irmandade. Consultei um pastor e ele falou para mim, Daniel, quem atrapalha o diabo é você. Não é ele que atrapalha a sua vida, você atrapalha a vida dele, né? E eu falei, tá bom, então vamos casar. Nós temos uma pequena verba rescisória ali para receber que daria para dar uma manutenção. Mas demos um passo de fé quando casamos. Nós não tínhamos nada, gente, nada. Às vezes a gente acha, mas eu preciso... Aí fica enrolando, eu só vou casar se eu tiver a casa própria, mas eu tenho que estar toda mobiliada, e tem que ter a minha cozinha gourmet, né, a área gourmet, senão eu não vou casar. Se eu não tiver uma TV de 40 polegadas, 50 polegadas, eu não caso. Eu preciso ter um videogame para casar, né? Não, sabe o que eu casei? Eu tinha uma cama, né, o meu sofá, minha casa, né, minha sala, que era um apartamento que eu morava ali perto da Pompeia, eu só tinha um tapete,
né? Mas eu vou mostrar as imagens aqui, só tinha um tapete no chão, não tinha sofá, o travesseiro que eu usava para deitar era o mesmo que eu sentava para ver televisão, não tinha nem cortina, a gente colava uns papéis na janela para que a luz do sol não fritasse a TV. A nossa cozinha, uma cozinha humilde, a gente não tinha fogão, não tinha micro-ondas, não tinha nada, não tinha nada. E mesmo assim, nós estávamos cheios da presença de Deus, cheios do amor de Deus, cheios do cuidado de Deus. Não faltou para nós a esperança, não faltou para nós fé. Nós casamos assim, né? E muitas vezes a gente não tinha nem o que comer em casa, mas sempre agradecemos a Deus, sempre louvamos a Deus. Eu lembro de uma ocasião, eu já falei isso em seminários, em que a Isabela a gente tinha muita pouca coisa em casa, e ela tinha um pouquinho de pó de café ainda, e eu peguei, então fui até a Dona Deola, ali na Avenida Pompeia, para comprar uma broinha de milho, que a gente adorava. Eu tinha algumas moedas e dava para comprar uma única broinha de milho. Quando eu estou voltando, eu vejo que havia uma senhorinha, né, carregando uma sacola dessas de feira, sabe? Com muitas coisas na sacola. Eu vi ovos, eu vi carne, eu vi leite, eu vi iogurte, né, eu vi verdura, eu vi muita coisa. Bati o olho lotada de coisa, queijo, presunto, pão, né? E ainda eu vi o brilho da embalagem do bis, né? E aquilo me chamou a atenção, mas eu vi que ela estava caminhando em direção ao ponto. Falei, a senhora quer ajuda para ir até o ponto? Ela sentiu com a cabeça que sim, eu peguei a sacola. Falei, sacola pesada, essa daqui é mãe do Schwarzenegger, né? E levei a sacola até o ponto de ônibus, quando dei o mais rápido que eu pude, apoiei a sacola ali, olho para um lado, para o outro, cadê a senhorinha? Ela sumiu. Eu, até hoje, sinceramente, eu não tenho uma resposta para isso. Eu não sei se Deus mandou o anjo no formato da senhorinha para me trazer suprimento, ou se ela achou que devia me dar, ou se ela se perdeu, eu não sei. Né? Mas fato é que eu esperei por uns 10 minutos, olhava para um lado, a senhorinha sumiu. Então, tomei posse, né? E levei para casa. Então, Deus sempre cuida de você. Em tudo dá graças, nada que fica fora. Ele vai sempre dar um escape. E não vai ter nenhuma aprovação sem um escape. Aí depois, né, nesse momento, eu estava num apartamento. E aí o livro Filho do Fogo estava pronto. Escrevemos o livro Filho do Fogo, muitas vezes com fome. Escrevemos com o estômago roncando, né, para passar fome. Né? Eu sei o que é passar fome. Passamos. Porque Deus permitiu isso para que nós dessemos valor ao que a gente tem. Então quem passou fome não deixa a comida no prato. Né? Deus estava nos ensinando. E o Filho do Fogo ficou pronto. E de repente recebemos a capa de um irmão, a diagramação do outro, recebemos uma pequena oferta para dar de entrada na gráfica. Então estava tudo indo bem. Quando fui dar entrada na gráfica, o dono da gráfica falou, Daniel, como é que você pretende pagar isso aqui? Porque Deus mandou escrever esse livro. Até pastores meus disseram para mim, Daniel, esquece, seu livro é uma droga, não vai vender, o povo tem preguiça de ler, ficou grande demais, ficou muito caro, e a Irmandade vai te massacrar. Líderes falaram isso para mim, amigos de igreja falaram isso para mim. Quer dizer, eu tinha tudo para me desmotivar, eu tinha tudo para questionar a vontade e direção de Deus, mas eu tinha tanta certeza que Deus falou comigo, que Deus estava falando alto e bom som comigo, escreve, publica, que ele ia fazer a obra. Então, quando chegou lá, eu falei pro dono da gráfica, eu não tenho como pagar. Eu tinha que fazer 1000 livros, né? E como ficou 2 volumes, foram 2000 livros. Então, era muita coisa. Mais ou menos nos dias de hoje, eu acho que na época, acho que uns 16 a 18 mil reais. E eu não tinha dinheiro mal para pagar o aluguel, eu estava vendo aquela verba rescisória. Né? Então eu peguei e falei, olha, o senhor ora a respeito, porque nós não temos, eu tenho certeza que o livro vai vender, porque Deus falou comigo. E por um milagre, aquele homem fez os livros, me entregou e falou para mim, você tem até 30 dias da data de entrega para você me pagar. Então, demos mais um passo de fé. Nesse inteirinho, Isabela teve um sonho. Daniel, um sonho que a gente vai mudar desse apartamento, nós vamos para uma casa maior, com uma varanda de frente para os montes. Falei, Isabela, você tomou um chá de cogumelo à noite, o que aconteceu, né? Porque a gente mal consegue pagar aqui. Aí olhamos no livrinho, boletim da igreja, uma casa para alocar no Vale da Bênção, Alameda, Jerusalém. Daniel já morou na Jerusalém, um dia eu vou estar na Eterna. E quando nós fomos lá, tinha o dono do imóvel, um pastor, estava pintando o imóvel, e nós falamos com ele ali, pastor, né, quanto que o senhor quer de aluguel aqui? Eu lembro que na época ele falou, acho que era R$1000. Eu não lembro exatamente os números, tá? Mas R$1000. Aí eu já pagava, era difícil pagar 500. Falei, puxa, 1000 é pesado pra gente, né? O senhor não faria por 300? Eu vou orar a respeito. Achei que era um não. No dia seguinte ele ligou para mim, tá tudo certo, pode vir buscar a chave, a casa de vocês podem mudar. Mudamos para o Vale da Bênção. Assim que nós mudamos, os livros foram
entregues. Olha a quantidade de livros que chegam lá. A Isabela a gente foi antes aprovar a capa, né, do Filho do Fogo, mostrar a foto da aprovação da capa, e depois os livros ficaram prontos e entregaram no Vale da Bênção. Eu tinha um mês para vender aqueles livros. Ninguém é profeta na própria terra, né? Então teve um culto especial na igreja que eu fazia parte, me ungiram missionário e minha esposa, e saiu no boletim da igreja que o livro ia ser lançado, mas vendemos 20 livros no máximo ali naquele dia. E eu tinha muito estoque de livro, então eu fiquei com 980, né, conjuntos de livro para vender. E eu precisava vender para pagar a gráfica. Deus, ele faz na última hora, no último momento. E nunca a nossa fé esmoreceu. Mesmo quando a gente estava ali no Vale da Bênção, Deus, ele cuidava, sabe? Eu não tinha móveis, não tinha nada. Às vezes o vizinho vinha trazer a comida. Olha, Deus mandou trazer esse bolo para você. Né? O vizinho da esquina, ó, Deus mandou, minha esposa faz pão, trouxe um pão. Às vezes eu falava, irmão, conversa com a tua esposa lá, fala lá um mistério aí, né? Quem sabe Deus não testifica no seu coração um pão de linguiça. Pense, medite a respeito. Que aquele que der um copo de água fria a um homem de Deus, já tem um galardão. Porque você imagina se der um pão de linguiça. Então, as pessoas ofertavam ali, às vezes a gente tinha 10 reais para comer, e a gente ia comer lá no Vale da Bênção, na missão. Eu lembro que o almoço era baratinho e era muito gostoso, a gente ia para a casinha de oração, orar, e aquilo nunca turvou nossa fé, nunca a gente reclamou de Deus, a gente dava graças por tudo, pelo cuidado dele, pelo amor dele, sempre agradecemos, né? Então, a gente tinha que confiar na proteção de Deus, que Deus está nos guardando dos ataques da Irmandade. Então, nós temos que confiar quando lançamos ali a rede para publicar o livro. E aí vai passando o tempo. É claro, eu sou humano, chega uma hora a gente começa a ficar meio preocupado. Nesse inteirinho, no Vale da Bênção, eu lembro que tinha uma senhora, ela tinha uma vaca e ela fazia queijo, né? E aí, a primeira vez eu comprei. As outras vezes ela resolveu me dar o queijo. Ah, tá, filho, tá o queijinho para você. Me dava o queijo. Aí passou, toda semana ela me dava um queijo. Aquilo ali, assim, era uma iguaria sem igual pra gente, né? E aí passou um tempo, ela não me deu mais queijo. Durante umas 3 semanas, eu falei, será que a gente fez alguma bobagem e tal, né? E fomos conversar com ela, mas eu não queria, né, entrar no assunto, assim, por que você não tá me dando queijo? Então eu perguntei sobre a vaca, né? Falei, oi, tudo bem com a senhora? Tudo bem. E como tá a sua vaca? Sua vaca está bem? Ela, minha vaca, morreu. Falei, morreu a vaca foi pro brejo. Falei, então tá, entendi o porquê que ela não deu mais queijo, né? Aí consolamos ela, que pena que mas a vaca tá no céu, tá tudo bem, né? Enfim. Nesse inteirinho, então, faltando 3 dias para pagar o livro, eu fui convidado para ir num congresso. Rebeca Brau veio no Brasil e eu fui convidado para ir nesse congresso, né? Ia ser uns palestrantes desse congresso. Foi a primeira vez que eu falei em público e tinha muita gente, uma pessoa não pôde ir, você deu lugar para mim. E quando eu subia no altar, né, aí sempre tem aquele irmão, sabe, que dá aquela palavra de incentivo para você. Pode não parecer, o Daniel é tímido, é difícil gravar esses vídeos, viu? Né, minha garganta já está seca aqui. Então a pessoa pega e fala para mim, antes de eu subir no altar, Daniel, tem 5.000 pessoas aí. Eu falei, opa, irmão, valeu. Era tudo que eu precisava saber. Essa sua observação era imprescindível para que o fluir do Espírito ocorra, né? Enfim, Deus usou minha vida ali, eu falei por 1h30, foi o tempo que era 1 hora, prorrogaram para mais meia. E quando eu terminei de falar, todos foram comprar os nossos livros ali que estavam à venda, que até então ninguém estava ligando. A nossa barraquinha de livros lá do Filho do Fogo tinha virado um balcão de informações, né? Onde é o banheiro? Lá, onde eu compro ficha para o almoço? Ali. Mas não vendia nada, né? E aí, de repente, vendemos todos os livros no mesmo dia. Em um dia. Olha a foto da multidão que estava lá, quando eu acabei ministrando. Isabela tirou do altar. Então, nós vimos ali um milagre de Deus, né? Pagamos a gráfica, honramos o compromisso, fizemos mais uma edição, na 3ª edição tivemos o patrocínio da Claude Berger e depois sim a própria editora, né, era uma editora pequena, ela começou a bancar os nossos livros gradualmente. E hoje, você vê como vai indo o progresso. Hoje eu sou escritor da editora Novo Século, que é uma editora muito respeitada no Brasil e trata a gente com muita dignidade, e também tive a honra, fui laureado em poder assinar um contrato com a editora Planeta, que é a 7ª maior editora do mundo. Mas porque nós começamos lá de baixo, em tudo deu graças, tá? Eu não estou fazendo isso para vocês olharem para o Daniel como um ídolo, tá? Né? Mas no sentido de dizer, se o Daniel conseguiu, eu sou de carne e osso como você, debaixo de perseguição, debaixo de gente dizendo que não vai dar certo, debaixo de tantas incertezas que o mundo queria nos convencer, se eu conseguir ter fé e acreditar que se Deus mandou vai acontecer,
E aconteceu. Aconteceu um milagre. O livro foi publicado, o livro foi vendido, comecei a ser chamado para dar testemunha aqui e acolá, montamos os seminários, começamos a aprender a lutar, porque enfrentamos lutas, né? Ninguém pode dar o que não tem. Precisamos aprender a lutar, combater o bom combate, aprender batalha espiritual. E começamos a ensinar isso às pessoas através dos nossos cursos e seminários, né? Então, tudo isso teve um preço, né? Romper com o sistema, quem leu Catedral da Sombra, você acha que foi fácil romper com o sistema? Sistema corrupto, contaminado. Tinham pessoas ali que eu gostava, sabe? Que eram meus amigos. Pessoas que eu olhava como uma referência, mas de repente começaram a adorar Baal. Mas de repente perverteram o juízo, se afastaram dos valores de Deus, começaram a ser subornados, começaram a ter um discurso antagônico da palavra de Deus, né, se autoproclamando isso e aquilo, títulos, cargos. Eu rompi, né, doeu meu coração para isso, doeu, mas eu tenho que agradar a Deus, é melhor agradar a Deus do que agradar os homens. Então estou pouco me lixando, porque vão pensar de mim, né? Pouco me lixando, eu sou aqui para agradar a Deus. Eu tenho que fazer um trabalho para a Editora Planeta, com excelência. Como eu faço um trabalho com excelência? Eu preciso ter mais tempo para trabalhar. Então, tenho menos seminários. O que acontece com o Daniel? Continha simples para você. Eu tenho menos receita. Logo, a minha despesa continua a mesma. Às vezes até mais, você tem um imprevisto aqui, ou você tem bichinho em casa, tal. Tem um imprevisto aqui e acolá. Então, o que nos mantém? A fé. O que nos mantém a fé, porque Deus usa quem Ele quer. Às vezes Deus toca um vasinho ali, aquela pessoa manda uma oferta, outro manda, na hora que a gente sempre precisa. Na hora que você precisa, sempre vem. Nada tem faltado para nós pela fidelidade de Deus, nosso amor e fé a Ele, e também aos vasos de honra, né, que Deus tem usado, aos instrumentos poderosos. Eu já falei em outros vídeos, se cada pessoa me desse R$1 por cada visualização de vídeo, eu já estaria rico, né? Eu daria seminários de graça, distribuiria meus livros para as pessoas gratuitamente, ajudaria muito mais gente, mas nós vivemos uma época que o amor tem se esfriado. E quando levantamos uma bandeira, toda oferta é por amor e gratidão, então realmente a gente muitas vezes recebe a esmola, né? Então há muito esse interesse, e esse interesse não está depositado à fé. A fé não se deposita no interesse. Fé é acreditar, fé é fruto do Espírito, e o Espírito é santo. E se ele é santo, ele não é interesseiro, ele faz tudo por amor e gratidão e não por interesse. Pensa a respeito disso. Mateus 21, 21. Jesus respondeu: eu lhe asseguro que se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a esse monte: levanta-te e atire-te no mar, e assim será feito. Então Jesus disse: eu te asseguro, se você tiver fé. Mateus 15, 28, Jesus respondeu: mulher, grande é sua fé. Imagina escutar isso de Jesus. Grande é sua fé, seja conforme o que você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada, né? Mateus 9, 2, alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, foi movido pela fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Antes de curá-lo, vou perdoar os seus pecados, né? E criou uma contenda lá com os fariseus até. Tito 1, 2, fé e conhecimento se fundamentam na esperança da vida eterna. Vê? Fé e conhecimento. Conhecimento aonde? Na palavra. A palavra faz com que você tenha fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E os fundamentam na esperança da vida eterna, o qual Deus não mente, prometeu antes dos tempos, né? 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. Você é mais do que vencedor, meu irmão. Sabe, vencer não significa ter, significa ser filho de Deus. Isso é o vencer, né? O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a nossa vitória, que vence o mundo. Qual é a vitória? A nossa fé. Está escrito, 1 João 5,4. O que nos faz vencer o mundo? A fé. Porque eu não vou desistir, eu vou persistir, eu vou ter uma luta tenaz, não importa o que diga, não importa o que faça, eu vou agradar a Deus e eu vou cumprir aquilo que Ele disse para eu fazer, porque eu vou agradar a Deus e não aos homens, que é melhor obedecer a Ele do que sacrificar, é melhor fazer a vontade dEle do que fazer um monte de rituais ao meu redor, né? 1 Coríntios 16, 13, estejam vigilantes, mantenham-se firmes aonde? Na fé. O que te mantém firme? Fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes, né? Pela fé, pela fé. 1 Timóteo 6,11.
Você, porém, homem de Deus, Paulo falando para Timóteo que ele considerava como filho, você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque o quê? A justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Busca, meu filho, os frutos do Espírito Santo na sua vida. 1 Pedro 5,9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então eu estou passando dificuldade. Olha para trás, tem gente pior que você. Olha para o lado, tem gente igual a você. É o tempo de você olhar para cima e dizer, Pai, obrigado. Agradeça, tenha uma vida de gratidão. Em tudo dê graças, por mais estranho que seja, que você dê uma graça verdadeira para Deus. Agradeça de verdade, de coração, que tudo colabora para aqueles que amam a Deus e nada fica fora desse tudo. 1 Tessalonicenses 1,3. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 2,5. Para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, não é na razão, mas no poder de Deus, no poder de Deus. 1 Tessalonicenses 3,7. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados como sabemos da sua fé, né? 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate. Paulo está finalizando a vida dele aqui. Terminei a carreira. Guardei a fé. Perseverei na fé até o último dia. Efésios 6,16. Além disso, usem o quê? O escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O soldado não vai para a guerra sem escudo. Sem o escudo da fé, você está perdido. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, não há esperança. Sem fé, você não tem o Espírito Santo, porque a fé é fruto do Espírito. Mas como eu vou ter o Espírito? Eu tenho que estar em Deus. Eu tenho que amar a Deus em todas as coisas. Eu tenho que tirar os ídolos da minha vida. Tenho que tirar esses terafins da minha vida e olhar para Ele, sair desses rituais, sair dos protocolos e simplesmente viver a Cristo. Simples assim, poderoso assim, né? Pois é mediante o Espírito, Gálatas 5,5, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé e a justiça, que é a nossa esperança, né? Tem tantos textos aqui, vou finalizar com mais um, vai? Tiago 1,3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? A prova da fé produz perseverança. Então a fé produz perseverança, não desista, persista. Fé é isso, você está na cidade. Tenta de novo, cair, levanta, faz de novo. Hoje não deu certo, amanhã vai dar, eu vou tentar de novo. Hoje disseram não, continua, amanhã você pode ter um sim. Não desista, persista, essa é a diferença de perdedores e vencedores. Aqueles que persistem, aqueles que têm fé, aqueles que acreditam, aqueles que buscam os valores de Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, todas as suas forças. Só que para isso você tem que tirar o peso desse barco. Joga para fora os ídolos, joga para fora os terafins, joga para fora tudo aquilo que não te acrescenta, que não te edifica e busca uma vida de santidade, meu irmão, porque é possível. E quando você busca uma vida de santidade, você está cheio do Espírito. E se você está cheio do Espírito, você vai ter fruto do Espírito, que é fé, né? Gálatas 2,20, fui crucificado com Cristo, assim não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a experiência da fé. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, Jesus, que me amou e se entregou por mim, por você e por mim. Vamos ler de novo? Fomos crucificados com Cristo, é plural, é para você e para mim. Assim, já não somos nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. A vida que agora nós vivemos nesse corpo, nós vivemos pela fé no Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Porque Ele me amou de tal maneira que se entregou em sacrifício por mim. Que você faça valer esse sacrifício, querido. Que isso gere fé na sua vida. Então, se você entender isso, vai afugentar o medo, vai afugentar a culpa e nada mais vai importar. O seu viver vai ser Cristo. E quando o seu viver for Cristo, você não se preocupa com mais nada. Porque você tem fé que Deus vai te sustentar, que Deus vai te amparar, que Deus vai te fortalecer, que Deus vai guiar os seus passos pelas veredas da justiça dEle. Não desista, meu irmão. Persista, que a sua fé cresça. Mas para ela crescer, lembrando,
Tira os ídolos, tá? Lembrando, esquece os rituais, esquece os protocolos. Deixa que o Espírito flua em você. Busque uma vida de santidade. Daniel não é melhor do que ninguém, viu? Mas se o Daniel tem conseguido, eu não sou santo, eu não sou perfeito, né? Mas eu procuro acertar. E o pecado me incomoda. E se eu faço alguma coisa que causou mal para alguém, ou de repente faço alguma coisa que, não, enfim, causou mal a mim mesmo, né? Eu procuro pedir perdão para Deus. E o perdão é algo maravilhoso. E Deus faz assim. Deus nos perdoa, nos restaura, nos toma pela mão e diz, filho, continua. Continua a jornada, né? E a fé permaneça em você até o último dia da sua vida. Porque quando os dias piores chegarem, é a fé um dos fatores que vão te manter em pé. Não vai ser a prosperidade. Não vai ser a unção do leão, não vai ser a caneta da justiça, nem o martelo de Cristo, nem a toalha ungida, né? Nem o ato profético, nem a declaração profética, o que vai te manter em pé é o amor, a fé e a esperança. Que a sua fé, a partir de hoje, tenha um novo vislumbre, viu? Assista esse vídeo mais de uma vez, estuda isso, tá? Não apenas ouça, não, estuda, tá? Eu tenho certeza que você tem muitas histórias de fé para contar. Deixa Deus relembrar isso para você. Deixa Ele relembrar quantas vezes você deu um passo de fé, às vezes dando um mergulho no escuro, sem saber o que Deus ia fazer. E Deus fez, porque Deus não dá provação maior. Está passando provação? Vai passar. Essa é a boa notícia, isso vai passar. Vai passar. Um dia Jesus vai enxugar todas as nossas lágrimas, viu? Ele está voltando e nós estamos indo para casa. Honre a Ele. Viva por aquele que morreu por você. Que Deus te abençoe e te guarde. Semana que vem, esperança, tá? Que Deus te abençoe.